Boa tarde a todos os telespectadores. Este é o Jornal Brasil, primeira edição. Bom, meus telespectadores e ouvintes, este é o Jornal Brasil, primeira edição. Mais tarde vai ter a segunda edição, mas esse é um novo jornal do nosso canal. O jornal que foi feito para te informar de tudo o que acontece no país e no mundo em 2 tempos. Nós já vamos começar nossa primeira edição, nosso primeiro programa do jornal com as notícias que aconteceram de hoje de manhã até pela tarde. Começando por o auxílio emergencial. Os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família começaram a receber hoje a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. Os primeiros a receber já nesta sexta são os trabalhadores com o número do NIS encerrado em 1. Segundo o Ministério da Cidadania, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família receberão auxílio emergencial em abril, num total de 2,98 bilhões de reais. Mais de 50% desse público, 5 milhões e 98 mil pessoas, são mulheres chefes de família, que receberão R$ 375 reais cada uma. Outros 3.340.000 receberão parcela de 250, enquanto 1.560.000 terão pagamento de 150. Para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos já começaram desde 6 de abril. Os nascidos de janeiro a maio já receberam a primeira parcela, lembrando que é pelo aplicativo Caixa Tem na poupança social digital. Falando de YouTube, né? Nosso canal foi no YouTube, né? O YouTube atualizou nesta semana suas políticas para proibir vídeos que recomendem o uso de hidroxicloroquina ou ivermectina para o tratamento ou prevenção da Covid. Remédio muito utilizado, aclamado pelo nosso presidente da República, que ele diz que tem eficácia, mas isso não foi comprovado até agora pela ciência. Canais que publicarem esses conteúdos que desrespeitem a regra terão material removido e receberão uma notificação por e-mail. Tem um strike, possivelmente, um ban, ser banido o canal, pagar. Se a infração se repetir, o envio de novos vídeos fica restrito por 1 semana. A reincidência pode resultar na exclusão da conta, como acabei de falar. A atualização está alinhada às orientações atuais das autoridades de saúde globais sobre a eficácia dessa substância, segundo o YouTube. A companhia disse que já removeu 850 mil vídeos que violaram essas políticas de conteúdo da plataforma sobre o coronavírus desde o início da pandemia. Um ótimo trabalho que o YouTube faz, que o Google faz, porque eles estão dando um apoio e estão removendo esses conteúdos fake, né? Na capital federal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, começou a julgar nesta sexta a validade de 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizaram a compra de armas. Os decretos entraram parcialmente em vigor na terça, 13, isso porque na segunda, 12, a ministra Rosa Weber suspendeu parte dos decretos, atendendo a um pedido da oposição. Agora, o plenário do STF julgará se mantém ou derruba a decisão da ministra. Entre outros pontos, ela suspendeu a possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis e 8 armas por agentes estaduais. O julgamento acontece em um plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico, sem a necessidade de uma sessão ser convocada para análise do tema. O prazo termina no próximo dia 26. Até a última atualização desta reportagem, os 2 ministros já haviam votado, a Rosa Weber pela suspensão e o Edson Fachin pela suspensão também dos trechos dos editais das validades dos decretos. Paralelamente às ações no Supremo, a oposição também tenta derrubar no Congresso Nacional os decretos do presidente. Indo para São Paulo, um engano fez com que 46 pessoas recebessem a vacina Covid-19 Coronavac no lugar da dose da gripe, contra a influenza, em um posto de vacinação em Itirapina, no interior de São Paulo, na terça. Entre os vacinados estão 18 adultos, sendo uma gestante, e outras 28 crianças.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Tirapina, o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas na quarta-feira, quando foi notada a falta de 46 doses da Coronavac. Em Diadema, na Grande São Paulo, outras 5 crianças foram vacinadas nesta semana contra o coronavírus após um erro numa unidade básica de saúde, uma UBS. As crianças têm entre 7 meses e 4 anos de idade e deveriam ter sido imunizadas contra a gripe. Deixando um posicionamento aqui, que foi na segunda. Segunda não, na terça. Terça 13, e eles só vieram perceber isso agora, sexta, quase finalizando a semana, né? Tá bom. Sedativos do Centro de Controle de Zoonoses do Rio, assim como analgésicos e anestésicos, foram levados para o Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência para o tratamento da Covid na rede municipal, para suprir a falta dos medicamentos. Os remédios não são de uso exclusivo veterinário. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. A transferência faz parte de um esforço que reúne também as unidades municipais, estaduais e federais, além dos hospitais particulares de distribuição deste tipo de medicamento, para que não falte insumos em nenhum local de atendimento, segundo o secretário. Abre aspas para a fala de Sorans. As cirurgias eletivas estão suspensas na cidade do Rio, e isso inclui as cirurgias no centro de veterinária. Não faz o menor sentido continuar consumindo itens essenciais para intubação e para a saúde humana nas unidades veterinárias. Então a gente está utilizando todo este material relativo a sedativos e bloqueadores neuromusculares nas unidades que têm um alto atendimento de pessoas com Covid ou outras doenças em que são necessárias a intubação, afirmou o secretário de Saúde da Prefeitura do Rio, Daniel Sorans. Continuando no Rio, a Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas contra a Covid-19 até o dia 27 de abril. A medida foi publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira. Segue proibida a permanência na areia da praia, sendo permitida apenas as atividades esportivas individuais e coletivas sem causar aglomeração. Também continuam proibidos a abertura de boates e a realização de eventos. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até 9 da noite, com 1 hora de tolerância. O funcionamento do comércio segue de 10 às 6 da tarde. 10 da manhã e 6 da tarde. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques ficam abertos de meio-dia às 9 da noite. Também segue sem permissão o trabalho de ambulantes na praia e o estacionamento na orla. Os únicos habilitados a parar veículos são os moradores da região. As feiras especiais, como as de artesanato, seguem fechadas. Tinha que fechar muito mais que isso o prefeito, né? Mas ele ainda está dando uma ajudada aí para muita gente que não tem, né, o que comer, gente, né, que, por exemplo, esses quiosques, essas coisas, poder ganhar seu dinheirinho para botar o pão na mesa. Indo para Portugal, Portugal decidiu levantar a suspensão de voos com o Reino Unido e o Brasil, que vigorava desde o final de janeiro, mas apenas para viagens essenciais, anunciou o ministro do Interior em comunicado nesta sexta-feira. Depois de ser atingido por uma violenta onda de epidemia de coronavírus no início do ano, Portugal vai entrar nesta segunda-feira na terceira fase de um plano de desconfinamento gradual, confirmou na quinta-noite o primeiro-ministro António Costa. De acordo com o comunicado do governo português, as novas medidas já entram em vigor nesta sexta. Os passageiros dos voos originários do Brasil ou dos países com uma taxa de incidência de Covid igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes têm de cumprir uma quarentena de 14 dias. Né? Ótimo. Tá certo, Portugal. É isso. Indo agora, pulando de Portugal para Israel, o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório em Israel a partir deste domingo 18. País que apostou fortemente na vacinação em massa de sua população para lutar contra o coronavírus, informaram as autoridades. Israel foi um dos primeiros países a impor a utilização de máscaras em locais públicos no começo de 2020. Atualmente, porém, 53% da população de 9,3 milhões de habitantes já recebeu ambas as doses da vacina Pfizer-BioNTech. Abre aspas. As máscaras são feitas para nos proteger da pandemia do coronavírus, mas como os especialistas concluíram que a máscara não era mais necessária ao ar livre, decidi retirar a obrigação de usar máscara, disse o ministro da Saúde, Yuli Edelstein, em um comunicado. Abre aspas de novo. O índice de infecção está muito baixo em Israel graças ao sucesso da campanha de vacinação. Por isso é possível suavizar as medidas, acrescentou o ministro da Saúde do país. Voltando ao Brasil, principalmente na capital federal, que está um fervo,
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi escolhido nesta sexta-feira para ser o relator da CPI da Covid na casa. O presidente da comissão será Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o vice será o senador Randolfo Rodrigo Rede, do Amapá. Os nomes foram informados à CNN, emissora de televisão, pelo próprio senador da rede. Aziz tem um perfil independente, mas não era desejado pelo governo para assumir o cargo. Já Randolph faz oposição sistemática ao executivo e é um dos autores do pedido de investigação. Por ter maior bancada na casa, o MDB deveria ficar com a presidência da CPI, mas o partido preferiu escolher a relatoria. Desta forma, o PSD, o segundo maior partido do Senado, ficou com a presidência. Continuando agora, indo para o STF, como todo mundo sabe, né? Já foi noticiado ontem, até por aqui mesmo. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato deve reiniciar por completo as investigações contra o ex-presidente. Esta é a avaliação do advogado criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV de São Paulo, Celso Vilardi. Em entrevista à emissora de televisão CNN, ele explicou também que a decisão anterior do Supremo, que julgou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato, anula os atos de investigação contra Lula, incluindo buscas e apreensões realizadas no caso Triplex. Abre aspas para a fala. Acho que tudo começa do zero. Eu diria até que tudo começa do zero absoluto quando se trata do caso do Triplex, afirmou Vilardi. Se for possível continuar com o processo, será possível começar do zero absoluto. Não é nem do momento do recebimento da ação, porque não tem diligências que foram anuladas, reafirmou Vilardi. No futebol, ontem o Vasco bateu o Flamengo por 3-1 com gols de Léo Matos, de Germancano e de Morato. Ainda no finalzinho, o Flamengo descontou com Gerson. Hoje, mais tarde, pelo Campeonato Paulista, tem um clássico choque-rei entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Bom, meus telespectadores e ouvintes, agradeço a todos pela enorme audiência. Deixo aqui meu enorme agradecimento. Peço você aqui se inscreva, traga outras pessoas para se inscreverem também. Deixe seu like, comentem, podem comentar à vontade, comentem sobre as notícias. Se vocês tiverem alguma notícia importante, me mandem que a editoria vai trazer para o canal. Agradeço a todos, compartilhem para outras pessoas também ficarem sabendo. E até mais tarde no Jornal Brasil, segunda edição.